Eu sou Rafael, psicólogo, e a sua alegria pode ser proporcional às suas expectativas. Hoje a reflexão sobre o Azuma tem spoiler de todo o anime de Pecado Original de Takopi. Vamos lá. Azuma foi o personagem que eu mais me identifiquei. Não que meus pais depositaram muita expectativa em mim, mas em toda a família, mesmo que seja de forma bem pequena, alguma expectativa é colocada nos filhos. E às vezes o impacto disso afeta a nossa vida inteira. O pensador Gabor Maté, em vários estudos, mostra como as expectativas na infância podem segui-lo pelo resto da sua vida. Azuma é o personagem que mostra como mesmo pais presentes podem fazer o filho se sentir solitário. Azuma é uma espécie de personagem suporte. Ele não sofre agressão física como a Shizuka e a Marina no anime. O sofrimento dele é mais solitário e mais implícito. Na versão do mundo onde o Takopi influencia a Shizuka, Azuma acaba tendo mais contato com ela do que realmente teria no universo onde o Takopi não existia. A situação da Shizuka fez Azuma desenvolver algo que ele sempre quis desenvolver, uma demanda que ele teve muito pela influência que a mãe dele exercia sobre ele, sobre o que era ser bem-sucedido e suficiente. E o Azuma é esse personagem que luta com o sentimento de nunca se sentir suficiente. O Azuma encontra na Shizuka uma grande oportunidade de poder ajudar as pessoas. Essa perspectiva veio da influência de sua mãe, que tem uma clínica famosa na cidade, e ele iria meio que seguir com esse legado da família. O lema era que ele precisava fazer o seu máximo, e como iria lidar com vidas, ele simplesmente não podia falhar. Shizuka estava sofrendo bullying por parte da Marina, e isso de alguma forma impactava ele, mas em nenhum momento ele tentava fazer algo mais incisivo. É como se ele tivesse medo. Na realidade, onde Takopi influencia as ações da Shizuka, Azuma toma a iniciativa e dá conselhos a ela sobre o que ela poderia fazer. E o seu comportamento é totalmente reforçado pela forma como a Shizuka o tratava. Skinner mostrou há décadas atrás, o nosso comportamento é fortemente motivado à base de recompensas. A recompensa das palavras da Shizuka causa um reforço positivo absurdo no Azuma, e ele sentia que poderia fazer qualquer coisa por ela. Mas essa ligação com a Shizuka já tinha uma pré-determinação pelo que ele tinha vivenciado lá atrás. Azuma tinha um forte desejo de ser validado pela mãe, e naquela situação com a Shizuka, finalmente alguém validava ele, coisa que ele não conseguia receber de nenhum lugar. Em casa, Azuma recebia uma ótima comida apenas se ele tirasse notas muito altas. Quando isso não acontecia, sua mãe retirava a refeição que ele mais gostava. Com isso, ele aprendeu a vincular o amor de sua mãe com o desempenho que ele tinha em sua vida. E a questão é que ele já era muito bom. Ele já era o segundo melhor, atrás apenas do seu irmão. Só que existia ali uma pressão da mãe dele para ele ser ainda melhor do que o irmão. Azuma era o representante da própria sala. Ele tentava e se esforçava para fazer o que fosse preciso para conseguir de novo o afeto de sua mãe. Ele queria ser validado, mas principalmente ser visto. Porém, ele não conseguia, porque ele precisava ser perfeito. Ele não podia errar. Estudos como o da pesadora Sunya Lutar mostram que crianças que percebem níveis mais altos de crítica por parte dos pais também relatam uma maior propensão a sofrer depressão e ansiedade no futuro. A pressão, que a princípio pode funcionar em algumas situações, pode minar a confiança de uma criança e gerar o efeito totalmente oposto. Como acontecia com Azuma, o estresse que ele sofria apenas fazia com que ele falhasse ainda mais em suas notas. O curioso é que no anime, o Azuma não tem as mesmas condições de agressão que a Marina e a Shizuka tinham. No caso dele, ele meio que tinha tudo. Uma mãe presente, um irmão que gostava dele, uma família que era dona de uma importante clínica, mas o ponto onde ele era afetado era justamente um dos mais importantes da nossa vida, o apego. Nossa relação de apego com os pais costuma ser tão importante quanto o alimento. Ele não pôde desenvolver esse apego justamente por causa das expectativas que a mãe dele colocava nele. Essas expectativas, por um momento, fizeram até mesmo ele ficar feliz quando o Júnior, seu irmão, começou a sair com outras pessoas que eram menos focadas em notas. E aí ele meio que calcula que seu irmão vai começar a tirar notas baixas por causa disso, e ele finalmente vai conseguir ultrapassar seu irmão. E aí na cabeça dele ficaria mais fácil ele conseguir de novo a validação da mãe. Até ele perceber que essa nova vida do Júnior não afetava as notas dele, e a mãe dele continuava dando atenção pro Júnior. Como eu citei no início do vídeo, nossa felicidade é proporcional às nossas expectativas. Só que quando essas expectativas são provocadas pelos pais ou pessoas próximas, elas podem ser ainda mais pesadas. Estudos mostram que expectativas realistas acabam afetando profundamente o humor e o bem-estar das pessoas, e as expectativas acabam também sendo um dos maiores causadores de estresse. Para crianças, isso pode ser ainda mais pesado, devido ao fato de elas enxergarem a relação com os pais uma coisa que de fato molda o que ela precisa esperar de si mesma. Quando somos crianças, buscamos validação de nossos pais, justamente para nos situarmos no mundo. Isso indica que para nos sentirmos bem, podemos projetar tudo em como somos percebidos pelos nossos pais. Se eles nos veem como inadequados, acreditaremos fortemente que somos, e podemos fazer o que for para conseguir essa validação de volta. É aqui que entra o grande peso das expectativas dos pais sobre as crianças. E é por isso que o Azuma tem tanto uma forte comparação com o Júnior. No começo ele conseguia tirar notas boas, e a mãe dele depositava expectativas que ele poderia superar o seu irmão. Quando ela não via que isso acontecia, ela questionava a si mesma como se algo
algo estivesse errado, ou como se ela tivesse feito algo errado. Isso fez o Azuma se sentir inadequado. Esse contexto criou ainda mais problemas, porque essa situação em si fez ele buscar essa validação em outra pessoa, no caso a Shizuka, e aí quando ela citou aquelas palavras, você consegue fazer isso, eu acredito em você, aquilo era meio que tudo pra ele. E então Azuma começou a fazer coisas que ele não faria, justamente para ter a validação da Shizuka. Azuma, no universo do Takopi, estava mais propenso a ajudar a Shizuka. Ele vai tentar ajudar ela quando percebe que ela está andando junto com a Marina. Seguindo ela, ele encontra as duas, mas percebe que Marina estava morta. Nesse momento ele fica em choque, ele cita os problemas pra Shizuka que isso vai acarretar, mas isso muda quando a Shizuka pede ajuda pra ele. Que aí ele se lembra das palavras da mãe dele, de que ele teria que fazer tudo perfeito, de que ele teria que ajudar todo mundo. Nesse momento ele começa a se lembrar das palavras de sua mãe sobre desempenho. E logo depois, as palavras da Shizuka que demonstravam afeto acabaram fazendo ele fazer algo que a princípio racionalmente ele não faria. E o que vemos é um garoto que é meio correto com tudo, desde a sua criação, sucumbir ao seu desejo de ser validado e notado. E justamente por uma pessoa que lembrava sua mãe. Nesse momento as expectativas do que ele queria controlavam ele e levavam ele a um local que ele jamais imaginaria estar. É nesse momento que vemos a ânsia dele em ser validado. Em um estudo, pessoas completaram um teste de matemática quase impossível no laboratório. Depois, elas compartilharam seus sentimentos com um experimentador. Um experimentador respondeu com algo validador, por exemplo, isso é normal, muitas pessoas se sentiam assim também, e outro respondeu de forma mais invalidante, falando algo do tipo, não faz sentido, você está estressado. Pessoas invalidadas se sentiram pior, tiveram uma frequência cardíaca mais alta. Elas também se sentiram menos seguras na interação e estavam mais desengajadas, mostrando menos contato visual e sorrindo menos. Ser invalidado é ruim em qualquer época da vida. Na infância, como eu falei, é praticamente uma necessidade fundamental, e é o que fez o Azuma buscar uma validação externa para lidar com uma espécie de sentimento de abandono. Toda a situação de ser perfeito e de não errar fez ele bolar um plano para conseguir ocultar o crime. Nesse momento vemos que ele fica mais próximo do Takopi e da Shizuka, e vai se sentindo bem, mas o corpo da Marina é encontrado, e quando o crime é descoberto, Azuma é o que mais fica chocado e afetado. Ele estava se sentindo bem porque estava conseguindo resolver uma coisa, só que quando o crime é descoberto, tudo que ele temia voltava à tona, porque mais uma vez a chance dele parecer uma pessoa problemática para sua mãe apareceu novamente. E é nesse momento que ele entra mais ainda em conflito, porque a Shizuka pede bastante para ele resolver o problema, pede para ele ir a Tóquio com ela, e aí esse desejo dele de ajudar a qualquer custo faz ele ficar totalmente sobrecarregado. Azuma não consegue mais se concentrar, começa a tirar notas ruins. Ele aprendeu por meio da clínica da família que ele não poderia errar e precisaria ser perfeito. O Azuma passa a sentir uma culpa enorme, não exatamente pela Marina em si, mas pelo problema maior que ele poderia causar à família. A culpa não é apenas uma emoção aleatória destinada a nos deixar desconfortáveis. Ela existe porque precisamos uns dos outros para sobreviver, seja compartilhando comida, criando filhos ou simplesmente tentando sobreviver. Para que esse tipo de conexão funcione, é preciso haver confiança. Ou seja, a culpa ajuda a manter a confiança. Confiança que ele sempre teve abalada em relação à sua mãe, que não necessariamente confiava nele. Segundo psicólogos evolucionistas, a culpa evoluiu para manter nosso comportamento sob controle. Se você fez algo que magoou alguém ou quebrou uma norma de um grupo, a culpa era o tapa na mão emocional que o impulsionava a consertar a situação. É sentir-se culpado que torna as pessoas propensas a se desculpar, consertar seus erros e pensar duas vezes antes de magoar alguém novamente. Em suma, a culpa ajuda a manter a paz e a proteger os relacionamentos dos quais todos dependemos. Curioso é que as crianças aos 3 anos, quando erram, elas podem abaixar a cabeça, desviar o olhar ou tentar consertar as coisas. Ou seja, não se trata apenas de aprender boas maneiras. É um fator biológico. Nesse ponto, o Azuma entra num impasse. De um lado tinha a mãe dele, que não o validava, e do outro tinha a Shizuka, que validava ele. Mas nesse meio termo tinha o seu irmão, que era uma pessoa próxima a ele, mas ao mesmo tempo tinha uma distância entre os dois. Azuma não era totalmente claro com ele. E é apenas quando ele consegue conversar com o Junya que ele de fato se conecta pela primeira vez, talvez, com seu irmão. Junya explica que ele não era perfeito também, e que nem a mãe dele fazia tudo perfeito. Isso é um choque pro Azuma, porque ele achava que era o único da família que errava. E aí, quando ele se sente validado novamente, que ele conta o segredo de Takopi para todos, que a sensação de pertencimento dele é restaurada, e ele não precisava mais do pertencimento que tinha antes com a Shizuka. A cena final dele com o Takopi é interessantíssima. Aqui ele reconhece o valor da amizade, onde ele fala que naqueles momentos que eles compartilharam juntos, foi a primeira vez que ele sentiu vontade de ir à escola. Se antes o hábito dele tinha ficado sujo por causa da forte pressão da mãe, naquele momento tudo era diferente. Ele tinha motivação para estudar, pois tinha amigos que compartilhavam com ele emoções positivas. E a escola aqui não se tornava mais apenas um reforço negativo das próprias fraquezas. É nesse momento que ele finalmente cita que tentou fazer o seu melhor. Aqui vemos que ele não se culpava mais, admitindo que o que aconteceu com a Shizuka não era responsabilidade
responsabilidade total dele. Azuma agradece ao Takopi, mas ao mesmo tempo diz adeus a ele e fala que não pode mais ajudar Shizuka, pois ele já tinha problemas em casa a qual precisava lidar. Azuma tentou fazer o máximo por ela e não foi o suficiente. Aqui ele mostra que aprendeu que não precisava ser perfeito e consegue aceitar suas falhas e que não tem o controle de tudo. E então, finalmente ele diz: pelo menos eu fiz o meu melhor. E aqui o arco do personagem encerra, e é um encerramento de fato que faz a gente se questionar. Principalmente pessoas que foram cobradas a vida inteira, pessoas que tiveram altas expectativas. Não se sentir suficiente mesmo fazendo tudo é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. No final, todos tentaram ajudar Shizuka e todos falharam. Apenas ela poderia ajudar a si mesma. Todos eram suportes, mas ninguém podia fazer tudo. E Azuma se liberta quando ele finalmente percebe que não precisava ser perfeito. E no final ele entende que não há culpa em reconhecer os seus limites, porque até a compaixão precisa de fronteiras. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.